Hebreus 8, de 1 a 6. E esse texto de Hebreus 8, de 1 a 6, queridos irmãos, o autor de Hebreus, agora ele vai fazer um comparativo. Quer uma cadeira, meu filho? Não? Tá bom assim mesmo? Qual é o comparativo? Ele vai fazer um contraste em Hebreus 8, de 1 a 6, entre o sacrifício do Antigo Testamento, todo aquele ritual de sacrifício, onde era trazido o animal para sacrifício no altar, onde o sangue era aspergido ali na mesa do altar, para perdão dos pecados, comparado com quem? Comparado com o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, e aí algo muito interessante, que ele, nesse ato de adoração, ele oferece a si mesmo como sacrifício pelo pecado. E um detalhe importante a se destacar: a antiga aliança sempre apontou para uma aliança superior e perfeita em Jesus Cristo. Não é? Quero ler o texto aqui para os amados irmãos, e para você que nos acompanhará via nosso canal. Diz o texto: o ponto principal do que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, por isso era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Se ele estivesse em terra, nem seria sacerdote, uma vez que existem os que apresentam ofertas segundo a lei, os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi falado: vê, faze conforme o modelo que foi mostrado no monte. Mas agora tanto ele alcançou um ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Ou seja, amados, a antiga aliança sempre apontou por uma aliança perfeita em Jesus Cristo. Aquilo que nós chamamos na teologia, viu, Júnior Madureira, tipologia. Jesus, ele é o antetipo. E tudo que nós vemos no Antigo Testamento é um símbolo. Falando de forma teológica, o tipo do antetipo que é a nova aliança em Jesus Cristo. E o autor de Hebreus ele vai fazer esse comparativo, mostrando a superioridade da nova aliança. E algo interessante que nós pensamos entre o antigo e o novo. Todas as vezes que se compara algo novo com o similar mais antigo, tem-se a clara ideia de que aquilo que é mais recente aposenta o mais antigo. O simples fato de chamarmos algo de novo pressupõe que existe algo antigo e assim, o que é antigo passa a ser antiquado e cai em desuso. O novo toma o seu lugar e é usado esta novidade. E o Senhor Jesus, o nosso Deus, quando ele fala da nova aliança, foi exatamente isto que aconteceu. Então, a aliança que agora está em vigor, esta é nova e superior. Portanto, amados, uma linguagem muito simples, não precisamos mais guardar o sábado, porque o sábado foi um sinal para o povo de Israel.
não tem nada a ver conosco. Como também não precisamos guardar mais certos alimentos, deixar de comer certos alimentos, porque isso talvez fosse pecado, porque o próprio Senhor Jesus deixou aquilo bem claro. Ele a tudo santificou. Quando Pedro tem aquela visão dos animais que descem bem na hora do almoço, quando ele estava com fome, e o anjo fala, come. Ele fala, não posso comer porque esses animais aí são animais impuros. Não, aí a resposta do Senhor, não chame impuro aquilo que eu santifiquei. Então, amados irmãos, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo de uma graça. É lógico, não é uma graça irresponsável, não é uma graça na imoralidade, como lá de Coríntios e Gálatas, mas é uma graça que se santifica a cada dia. E aqui nós temos uma proposição. Qual é ela? Todos nós somos desafiados a perceber a superioridade da nova aliança que é em Cristo Jesus. E nesse texto nós vamos encontrar 7 aspectos que demonstram a superioridade da nova aliança. Vou ler o texto novamente de forma paulatina, destacando ponto a ponto. Primeiro, a nova aliança é superior, pois Jesus, o seu sacerdote, está assentado à direita de Deus. O que diz o verso de número 1? Ele é muito claro para nós. Temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu. Ou seja, o autor da carta reitera o ponto principal. Temos um sumo sacerdote que não está no túmulo. Aquela imagem, não é, que a Dionês me presenteou, não é? O Senhor Jesus, ele não está na manjedoura, ele não está na cruz, ele não está no túmulo, mas ele está de volta no seu trono, agora como profeta, sacerdote e rei, intercedendo por nós, lugar de honra. E aqui é uma posição de honra. E aí nós vamos lembrar, queridos irmãos, que quando os discípulos, os 2 irmãos procuram Jesus, né, e eles usam a mamãe para pedir um cargo no reino de Deus, Senhor, quando estiveres no teu reino, deixa um sentar à tua direita e outro à tua esquerda, não é? Amados irmãos, o Senhor Jesus fala, não, meu reino não é assim. Menos, mais humildade. Por quê? Quem vai estar à direita do Pai é Jesus, não é os discípulos. Então, Jesus ele está numa posição de honra, posição de superioridade e algo importante. Ele está numa posição de autoridade, não é? E mostrando, e algo que eu ontem vendo a History, amados irmãos, ali foi descoberto, dentro de muitas coisas que a History estava falando ali sobre arqueologia, foi descoberto no ano 250, mais ou menos, perto de uma cadeia romana, um templo cristão, e o piso do templo cristão estava escrito, Jesus é Deus. Não é? A History mostrou, pena que eu não tirei a foto, né? Para quem gosta um pouquinho de grego, mas estava lá claramente, e a History mostrando, amados irmãos, a History proclamando que Jesus é Deus. Eles não sabiam, mas eles estavam proclamando diante do canal lá da History, proclamando a todo mundo que Jesus
é Deus, que Jesus está à direita de Deus. Fazendo o quê? Intercedendo por nós, pecadores. Então, este Jesus, sumo sacerdote, ele está assentado à direita de Deus. E aí nós vamos lembrar de dois textos. Um eu vou citar e outro eu vou fazer uma paráfrase. Mateus 28, 18. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é Deus. Não se tornou Deus, ele é Deus. E sempre foi Deus. Não é? E nós cremos na Trindade pela fé. E nunca pela lógica, porque é inexplicável tentar explicar a Trindade. Como eu li num livro de missões e antropologia, esse autor diz o seguinte: nós queremos explicar tudo na Bíblia. Mas, amados irmãos, há certas coisas, e a grande maioria das verdades da Bíblia, é pela fé, não é pela lógica. Porque a Bíblia, na visão do homem incrédulo, não tem lógica. Como que Jesus é o sacerdote e é o sacrifício ao mesmo tempo? Não tem lógica. É incoerente, é impossível. Mas é tudo pela fé naquilo que a Escritura revelou. Por isso, amados irmãos, não tente explicar ao incrédulo, e Paulo já falou isso aos Coríntios, quando nós estudamos o texto de Coríntios, não tente explicar àquele que não tem o Espírito de Deus as coisas de Deus. Ele só vai começar a entender as coisas de Deus quando ele tiver o seu encontro com o Senhor Jesus. E outro texto: todo joelho deve se dobrar em nome do Senhor Jesus, e toda língua deve confessar para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então, ele está assentado à direita do Pai. Ele está em posição de majestade e glória. Por isso que eu acho esquisito, agora uma opinião particular do pastor, né? Que fica esquisito nós chamarmos Jesus de você. Porque ele está à direita do Pai. Ele está à direita do Pai. Por isso que eu acho esquisito ouvir músicas esquisitas que falam Jesus de você. Embora ele é o nosso amigo, embora ele é o teu amigo, e vai continuar sendo, não vamos confundir as funções. Ele continua sendo Deus. Porque amigo a gente até brinca, né, Sérgio? A gente até brinca, porque é amigo. Mas Jesus não. Ele é o nosso amigo. Mas ele está assentado à direita de Deus. Nunca perca essa visão. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim, pecador, por você, pecador. A segunda verdade é que a nova aliança é superior, pois Jesus Cristo, seu sacerdote, serve no verdadeiro santuário. Verso 2 fala claramente: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. O que esse texto está dizendo para nós? O nosso sumo sacerdote, ele entrou no céu e não está, palavra que eu aprendi com a Melissa quando ela fez direito parcial, né, aulas de direito, ele não está procrastinando. O que é procrastinar? Não fazer nada. É você sentar e não fazer nada. Isso é procrastinar. Alguns funcionários em algumas empresas fazem isso. Sentam e procrastinam. Não é?
Não deve ser esse o comportamento de um cristão que é bom profissional. Não procrastine, não é? E este Jesus, o que ele está fazendo lá? Ele está como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu. Ou seja, amados irmãos, o modelo que nós temos aqui, né, do Templo de Jerusalém, como também no tabernáculo, ele era um modelo de algo que já existe e já foi revelado no Apocalipse. Então, Jesus Cristo, ele está servindo lá, como sempre serviu e enquanto esteve entre os homens. E aí uma lição importante. Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. E aí nós vamos relembrar de 1 João 2,1, parte B. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, Jesus está no santuário de Deus servindo, nos servindo. Como é que ele está nos servindo? Intercedendo por nós, pecadores. É isso que ele está fazendo. Por isso, amado irmão, amada irmã em Cristo, e você que nos acompanha pelo canal. Se pecou por ação ou omissão, não perca tempo. Pede perdão do seu pecado, porque Jesus, ele está à direita do Pai, prontinho para perdoar os teus pecados, os meus pecados, os nossos pecados. E a grande bênção, quando eu peço perdão aqui, lá já fui perdoado. Aquilo que deve ser interpretado de forma correta. Quando Jesus disse, o que desligares na terra será desligado no céu. O que significa isso? E algo importante, amados irmãos. Vamos fazer a interpretação correta de texto. Desligado é bom. Ligado é ruim. Ligado é ligado ao pecado. Desligado é desligado do pecado. Então, se desligue do pecado. Como é que eu me desligo do pecado? Pedindo perdão. E abandonando o caminho do pecado. Esse é o caminho. Então, se desligue do pecado. O que desligares na terra será desligado no céu. Esse é o caminho. Por quê? Nós temos um sumo sacerdote que está servindo e não procrastinando no céu. Fazendo um contraste muito interessante, para quem viu o filme Desafio de Titãs, aquela heresia grega, bom, já viram que tem um momento que lá no Olimpo, está todo mundo comendo, bebendo, comendo, o grego gostava de comer uva, né? Comendo cachos de uva, não fazendo nada. Essa era a visão grega do Olimpo. Um monte de divindade não fazendo nada. Só que o Deus verdadeiro, o Deus trino verdadeiro, e o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, ele está lá, em tempo real, intercedendo por nós, pecadores. A terceira verdade é que a nova aliança é superior porque Jesus Cristo, seu sacerdote, serve num santuário construído por Deus, que é o verso de número 2. É muito claro. Ele está no verdadeiro santuário, amados irmãos. Jesus Cristo é o nosso sacerdote da nova aliança que está servindo no santuário, que ele é descrito
no livro do Apocalipse, e, se eu não me engano, é o profeta Ezequiel, ele tem a visão ali do santuário, da Nova Jerusalém, com 12 portas, com o nome de todos os apóstolos ali. Então, amados irmãos, nós vemos ali a descrição daquilo que já existe, que é o tabernáculo, e detalhe importante, não é nós que vamos ao tabernáculo, mas um detalhe apocalíptico, é o tabernáculo que desce até nós. Novo céu e nova terra, e a nova Jerusalém que desce do céu, e como nós aprendemos nos Salmos, os judeus convertidos dirão: venham gentios, vamos adorar ao Deus verdadeiro. Nós seremos convidados a adorar o Deus verdadeiro e o seu sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, que está num templo construído por Deus. Então, Jesus Cristo não exerce um ministério em templo construído por mãos humanas. E aí, amados irmãos, detalhe importante, por essa razão não podemos ficar sacramentando templo. Não é? O templo é para ser usado, não para ser santificado. O templo santo é esse templo que já está construído, já está lá na eternidade, e esse templo que desce, conforme Apocalipse 21 e 22, e nós entraremos por esse templo lá na Nova Jerusalém. Amados irmãos, então, algo importante, o sacerdócio araônico e levítico serviu num templo de mãos humanas. Jesus não serve num templo de mãos humanas, mas ele serve num santuário real, concreto e verdadeiro e definitivo. E ali ele está intercedendo por nós, pecadores, diante do Pai. Por essa razão, amados irmãos, nós não podemos cometer esse erro histórico de adorar prédio. Infelizmente, algumas pessoas cometem esse erro. Separam. Quando eu estou no templo, eu me comporto. Quando eu estou fora do templo, aí eu sou o que sou. Não. Aqui apenas é um local. Um local de uso. Que é lógico, deve ser respeitado, deve ser cuidado, deve ser feito toda a manutenção. Mas santos somos nós. Pedras vivas. Isso aqui apenas é um prédio. Amados irmãos. Por quê? O Senhor Jesus não habita num templo feito por mãos humanas. O Senhor Jesus está habitando num templo que já existe. Está lá na eternidade, que um dia chegará até nós. E nós adentraremos esse templo quando estivermos lá em nova terra. Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Quarta verdade, amados irmãos. A nova aliança ela é superior porque Jesus Cristo, seu sacerdote, teve um sacrifício a oferecer. O que diz o verso 3 quanto à questão da adoração levítica? Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. O que está dizendo aqui? A função do sacerdote daquela época, o levítico, era, como nós já aprendemos, era todo dia oferecer um sacrifício por si mesmo e pelo povo. E o sumo sacerdote, uma vez por ano,
entrava no Santo dos Santos e oferecia um sacrifício anual. E Jesus, quando ele entra no templo definitivo, ele não entra ali de mãos vazias. Como é que Jesus entrou? Ele ofereceu a ele mesmo. Por isso que João o Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é o sacerdote e ele, ao mesmo tempo, é o sacrifício, né? E ele ofereceu a sua própria vida em resgate de muitos. Aí é um detalhe muito interessante do texto. Ele ofereceu a própria vida em resgate. Por que ele não fala em resgate de todos? Por uma razão, queridos irmãos. O Senhor Jesus, Ele quer e Ele quis morrer por todos. Mas há uma condição de pegar essa bênção. Qual é ela? Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede. Essa é a condição inegociável para ter a bênção do perdão dos pecados. Sem essa condição, a bênção não chega. O passaporte para a eternidade é arrependei-vos e crede. Sem isso, pode falar, mas eu sou escolhido, eu fui predestinado, pode falar o que quiser. Sem arrependimento e sem fé em Jesus Cristo, não há redenção. Diz João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Só Jesus foi aquele que deu a sua vida e Ele mesmo a tomou de volta. Olha o poder do Senhor Jesus. Por essa razão que para ser o nosso remidor só pode ser Jesus. Mais ninguém. Nenhum outro ser na face da terra teve esse poder de dar a sua vida e tomá-la de volta. Só Jesus. Que pode dar vida e vida em abundância. Somente Jesus. A quinta verdade, amados irmãos, é que a nova aliança é superior, pois Jesus Cristo, seu sacerdote, ofereceu sacrifício com base superior à base que vinha prescrita na lei. Verso 4 diz: se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, uma vez que existem os que apresentam ofertas segundo a lei. Como o autor acabou de afirmar isso, se Jesus estivesse na terra, não estaria no sacerdote, porque ele não era da tribo de Judá, ele era da tribo de Judá e não era da tribo de Levi. Ele não se encaixava nas normas do Antigo Testamento, né? Como também, o autor aqui, não podemos tirar o texto do seu contexto, o autor de Hebreus está fazendo aqui uma referência a um fato muito importante. O povo de Israel da época de Jesus rejeitou ao Senhor Jesus porque tinha uma expectativa física e não espiritual. Então, para o povo de Israel,
Jesus não servia como sumo sacerdote. Mas Jesus se tornou sumo sacerdote depois que ele disse lá na cruz, está consumado. E subiu ao céu, ao Santo dos Santos, e ele está intercedendo por nós, pecadores. E até por essa razão, amados irmãos, o Senhor Jesus, né? Ele é aquele que é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que é superior às bases do Antigo Testamento. Então, para você, meu querido, que quer viver a antiga aliança remodelada, quando você faz isso, você está negando a Cristo como Senhor e Salvador. Quem quer viver a lei do Antigo Testamento hoje está negando o Messias. Está negando o Salvador. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Uma graça que não veio de graça. Uma graça que custou o sangue de Cristo derramado na cruz por causa dos nossos pecados. Então, só Jesus foi aquele que cumpriu a lei do Antigo Testamento e que nos cabe agora? Servi-lo na nova aliança e como o próprio Jesus disse, quem me ama, guarde os meus mandamentos. Qual é o nosso dever hoje? Antes o povo tentava viver a lei para garantir a salvação. Hoje, pela capacitação do Espírito Santo de Deus, somos desafiados a cada dia a praticar os dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, que é um resumo de toda a Bíblia, por amor ao Senhor Jesus. E ele diz claramente, quem me ama, guarde os meus mandamentos, obedeça aos meus mandamentos. Então, não adianta falar, eu amo Jesus, mas não obedece Jesus. Tem muita gente aí, em muito show, que declara que eu amo, eu amo, e eu amo, eu amo. Até alguns da Cristolândia, né, Sérgio? Mas, quando sai do show, ou quando sai da Cristolândia, deu branco. Esquece tudo. E volta à velha vida. Então, declarar eu amo Jesus, amados irmãos, ou declarar um credo, não é a garantia de salvação, não. A garantia da salvação, a salvação traz como resultado o quê? A obediência. E uma obediência natural. Porque somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Sexto ponto é que a nova aliança é superior, pois Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, ofereceu sacrifícios no santuário, verso 5. Que diz o verso 5, repetindo ele, os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi falado, vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Os sacerdotes judeus ministravam como uma figura, um símbolo de algo verdadeiro que está no céu, não está aqui ainda, né? E era um sacerdócio incompleto, imperfeito, porque a lei foi mal escrita? Não.
incompleto, imperfeito, por quê? Porque o homem é pecador. E como nós já estudamos, os sacrifícios tinham que ser dos levitas e pelo próprio povo, tinham que ser diários. A troca dos pães asmos tinha que ser diário. Acender o castiçal tinha que ser diário. Por quê? Porque o homem é pecador. Por essa razão. Mas o Senhor Jesus, ele fez algo definitivo. E Moisés, lá em Êxodo 25, 27 e 30, ele foi avisado que o que ele viu, que já existe na eternidade, ele fez um modelo aqui, na terra. Mas é um modelo imperfeito. Tanto que, amados irmãos, quando a Arca da Aliança foi tomada na época dos juízes, e ficou lá há muito tempo na mão dos filisteus, sabe o que aconteceu? O tabernáculo foi destruído. Você já reparou isso na sua leitura bíblica anual? O tabernáculo foi destruído. Com autorização de quem? Com a autorização do próprio Deus. Porque você já se perguntou, cadê o tabernáculo quando o rei Davi começou a reinar? Onde estava o tabernáculo? Eu lhe respondo, o tabernáculo não existia mais. Sabe por quê? Porque o povo no período dos juízes fez Deus perder a paciência. Deus se irou, Deus permitiu, lá no tempo dos filhos de Eli, Deus permitiu que a Arca da Aliança fosse capturada e que o tabernáculo fosse saqueado e destruído. Deus manifestou a sua ira e o povo não aprendeu. E logo depois, o templo de Jerusalém, no tempo do rei Zedequias, é saqueado, é destruído. Por quê? Porque o povo irou, deixou Deus irado. E Deus abandona o templo. Por quê? Porque o povo se entregou à idolatria. Deus destrói o templo novamente. E na terceira vez destrói de novo, no ano 70, por causa da rebeldia de um povo. Então Deus não está preso num templo físico. Nunca esteve. Deus habita no seu santo templo. E ali, onde Jesus está, o tabernáculo, o templo de Salomão, o templo de Herodes, e esse templo aqui é apenas símbolo daquele templo que descerá do céu, daquele templo onde Jesus está, onde Jesus ofereceu um verdadeiro sacrifício e definitivo, queridos irmãos. Então, o que eles viram no passado apenas era um símbolo daquilo que haveria de vir e que já está pronto na eternidade. E a última verdade da superioridade da nova aliança é que ela é superior em Jesus Cristo, seu sacerdote, porque baseou seu ministério em promessas superiores. O que diz o verso 6? Mas agora, tanto ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Amados irmãos,
e você que me acompanha pelo canal, não precisamos ficar guardando o sábado. Aquele canal, né, Cícero? Que o cara fica falando, porque eu descobri o sábado. Engraçado. Quando eu aprendi a ler, eu descobri a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. E o dia do Senhor, amados irmãos, na nova aliança, através da generosidade, é todos os dias. Qual é o dia do Senhor na minha vida? Os 7 dias da semana. Os 7 dias da semana, eu devo glorificar o nome do Deus Trino. E lá em Coríntios, Paulo fala claramente, tudo que fizer, glorifique a Deus. Tudo que você fizer, você tem que glorificar o nome de Deus. Não é só aqui. Tudo. No volante, na direção, no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos. Em tudo. Lembra o texto? Que as vossas, Mateus capítulo 5, que as vossas boas obras glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Determina dia? Não. Não tem dia determinado. Se tivesse dia determinado, Jesus falaria, que as vossas boas obras no sábado glorifiquem ao vosso Deus que está no céu. O que Jesus disse? Que em todos os dias, as minhas boas obras, as tuas boas obras, glorifiquem ao Pai que está no céu. Todos os dias são do Senhor. E diante disso, temos em Jesus um ministério mais excelente, um mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Por quê? Os sacerdotes levíticos ministravam no tabernáculo material, num templo material, e, como nós já aprendemos, por um pouco de tempo. Vejam, o sacerdote levítico morria. Mas Jesus está vivo. O Senhor Jesus está vivo. E Ele é o nosso sumo sacerdote que entrou de uma vez definitiva diante do Senhor. O contrário disso, os sumos sacerdotes terrenos tinham que entrar todo ano para oferecer algo ao Senhor por eles e pelo povo. Mas esse sumo sacerdote não, irmãos. Nós estamos numa aliança melhor, onde Jesus Cristo é o ministro do santuário celestial, que é o verdadeiro santuário. Destaco aqui, o verdadeiro santuário. Amados irmãos, concluo com esse desafio. Amados, não importa a pressão, não importa a perseguição, não importa a zombaria, não negue, não recue em andar com o Senhor Jesus. Não recue, queridos irmãos. E volto a dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse lá na carta aos Coríntios, que nós já estudamos. Ao homem natural, este homem natural não vai entender das coisas espirituais. Não adianta você querer explicar. Não adianta.
Porque ele ou ela ou eles não vão entender. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus. Então, não fala para eles não, tá? Mas não jogue pérola aos porcos. Não tente explicar ao nécio o privilégio que é ser um adorador do Deus vivo, que ele não vai entender. Só ore para que o Espírito Santo de Deus abra os olhos dessa pessoa e que ela enxergue que ela é uma pecadora que precisa de Jesus. Amados irmãos. Por isso, e lembrando, a pressão dos hebreus aqui era voltar ao judaísmo, porque o judaísmo era a religião legal que não tinha a perseguição do Império Romano. Então era voltar para a zona de conforto. Vamos pagar o preço. Vamos continuar andando com o Senhor Jesus. Concluo com esses 7 desafios que eu quero repetir para os amados irmãos. Por que eu devo permanecer na nova aliança e não na antiga? A nova aliança é superior, pois Jesus, o seu sacerdote, está assentado à direita de Deus. Pois Jesus, seu sacerdote, serve no verdadeiro santuário. Porque Jesus, seu sacerdote, serve no santuário construído por Deus. Porque Jesus, seu sacerdote, teve um sacrifício a oferecer, que foi Ele mesmo. Porque Jesus, seu sacerdote, ofereceu sacrifício com base superior e não baseado na lei da antiga aliança. Porque Jesus, seu sacerdote, ofereceu um sacrifício no santuário real. E por último, porque Jesus Cristo, seu sacerdote, baseou seu ministério em promessa superior. Por isso, queridos irmãos, vamos persistir. Não importa a pressão, não importa a perseguição, não importa as lutas, as zombarias. Persevera. E como nós aprendemos em Hebreus 6, a marca do salvo é a perseverança. E como nós aprendemos em João 3,16, porque todo aquele que continuar crendo tem a vida eterna. Continuar crendo tem a vida eterna. Por isso, a marca do salvo é a perseverança. O que vai provar, você, meu amigo, que está nos acompanhando pelo canal, que é salvo por Cristo, é a perseverança no meio da pressão, no meio da luta, no meio da zombaria, no meio da perseguição diante dos homens e até de familiares. É a perseverança. Por isso, meu querido, minha querida, persevera. Você está no caminho certo. É o caminho de Jesus. É o caminho do nosso sumo sacerdote. Vamos orar? Pai, queremos agradecer a Ti, porque o autor de Hebreus, que fala até hoje, nos exorta a perseverarmos. Em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio às tentações, perseverarmos, Senhor. Pedimos, Pai, na capacitação do Teu Santo Espírito, que relembra a palavra, que sejamos aqui renovados a nunca abandonarmos o caminho do Senhor Jesus.
e pedimos pela tua igreja. Senhor, aqueles que estão vacilantes, como a mulher de Ló, como o povo de Israel que desejou o Egito. Pai, que na capacidade do teu Santo Espírito possam negar aos desejos antigos e continuar na jornada com Cristo. Ajuda-nos, Senhor, fortaleça a tua igreja. Assim oramos no nome do teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, esse é o melhor caminho, esse é o caminho mais excelente